Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, neste ano de 2013, completamos historicamente 125 anos desde que foi assinada a chamada Lei Áurea pela Princesa Isabel. E 318 anos da morte de Zumbi dos Palmares, adotado pela população brasileira como símbolo da resistência negra, ocorrido em 20 de novembro de 1695. São momentos históricos que despertam reflexões sobre as relações interraciais em nosso país neste início do século XXI, mas, acima de tudo, trazem à nossa memória a mancha da escravidão. Evoquei esses dois momentos precisamente para chamar a atenção para a PEC 57A de 1999, também chamada a PEC do trabalho escravo, e que há 14 anos é discutida no Congresso. Não tenho dúvida de que é o momento de Congresso Nacional resgatar essa dívida com o povo brasileiro. De fato, estamos lutando pela erradicação do trabalho análogo ao do escravo. Essa expressão é usada porque, formalmente, a escravidão foi abolida em 13 de maio de 1888 e o Estado passou a considerar ilegal um ser humano ser dono do outro. O que se combate e quer-se é a extinção de situações semelhantes ao trabalho escravo, tanto do ponto de vista de cercear a liberdade, quanto a de suprimir a dignidade do trabalhador. Todos nós sabemos que o ponto central dos entraves à votação da PEC, neste momento, é o famoso artigo 149 do Decreto-Lei 2.848, de 1940, reformulado em 2003, que define o trabalho escravo assim, abre aspas, reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Querem alguns desclassificar essa conceituação de trabalho escravo, talvez para atenuar as penas daqueles que têm sido encontrados no Brasil praticando esse crime. Entretanto, é esse o conceito aceito pelos tribunais superiores do Brasil, pela Organização Internacional do Trabalho, pela relatora para formas contemporâneas de escravidão das Nações Unidas, doutora Gunara Shahinian, que elogia o conceito brasileiro. Também o aceita as empresas do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, além das organizações sociais brasileiras. Ao votarmos a PEC 57A, mantendo o conceito do artigo 149, estaremos entendendo que o que está em jogo não é apenas a liberdade, mas a dignidade da pessoa humana. É necessário que se mantenha a punição para quem desrespeita a dignidade do trabalhador brasileiro, sujeitando-o a condições de alojamento, alimentação, trabalho, saúde e segurança desumanos. Ou ainda, que o obriga a trabalhar acima de suas forças até a morte. E os auditores fiscais utilizam a CLT e a Constituição para julgar se o trabalho é degradante ou não, se a jornada é exaustiva ou não. Desde 1995, quando foi criado o Sistema Público de Combate a este crime no Brasil, 42 mil pessoas foram libertadas do trabalho escravo, embora não haja estimativa confiável de quantos trabalhadores estão submetidos a este tipo de trabalho. No mundo, estima-se que sejam 12 milhões de pessoas. Na zona rural, as principais vítimas têm entre 18 e 44 anos. Na zona urbana, há uma grande quantidade de sul-americanos, principalmente bolivianos. Nos bordéis, há mulheres e crianças nessas condições. Em Goiás, neste ano, segundo o titular do Ministério do Trabalho da 18ª Região,
Contatado pelo meu gabinete, o Dr. Antônio Carlos Cavalcante, até o momento, em 2013, foram resgatadas 121 pessoas. Ele acha que até o fim da safra, esse número aumentará bastante. O fato é que a manchete de um jornal de Goiás, nessa semana, coloca o Estado como liderando a incidência do trabalho escravo no Brasil. Está muito em nossas mãos acabarmos com essa mancha da sociedade brasileira. A Constituição do Brasil afirma que toda propriedade rural deve cumprir a sua função social. Portanto, não pode ser usada como instrumento de opressão ou submissão de qualquer pessoa. Escravagista é aquele que rouba a dignidade e a liberdade das pessoas. Escravidão é a violação dos direitos humanos e deve ser tratada como tal. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada. E quero ainda, nessa oportunidade, cumprimentar a todos os radialistas do país, especialmente os radialistas do meu estado, estado de Goiás, pelo seu dia. Muito obrigada.